Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e vamos voltar à novela da reestruturação. Essa novela que a cada semana tem um capítulo diferente. E para você que não acompanhou os últimos capítulos, o governo, em resumo, ele tinha desistido da reestruturação. Começou falando que era uma questão de justiça, que precisava valorizar as polícias. E o governo, em algum momento, falou, olha... Ele começou primeiro subindo em cima do muro, né? Falando, olha, a gente precisa de entendimento das outras categorias. Começou com esse papo assim. E, em algum momento, o ministro Paulo Guedes, o próprio presidente, falou que não ia ter a reestruturação por causa da pressão de outras categorias. Já tinha até o dinheiro já reservado no orçamento, 1,7 bilhão. Bilhão, não é bilhões, já me falaram aqui, eu não falo bilhões, é 1,7 bilhão, para essa reestruturação, e falou que não ia dar e trocou isso por um aumento de 5% para todas as categorias do Poder Executivo. Começou, a partir desse momento, uma pressão das polícias da União. Inclusive, tive o privilégio de fazer uma live com o pessoal do DPEM, né, com o representante do DPEM, o representante da PF e um representante da PRF, que eles contaram um pouco o que era a reestruturação. Aliás, se você não viu, vou deixar aqui a live, porque a live foi sensacional, explicação muito boa, para você entender um pouco até do histórico da necessidade da reestruturação e como isso é importante para o nosso país. Começou essa pressão da categoria, movimento em todos os postos, da PRF, movimento na PF, em frente das superintendências, faixas nas motocicletas. Nas lives do presidente teve uma presença muito forte dos policiais da União e o presidente, né, por meio talvez do ministro da Justiça, chegou e falou, olha, dá uma parada, a gente vai conversar, a gente vai tentar ver uma proposta. E pediu uma suspensão aí dessa movimentação que estava pressionando o presidente em ano eleitoral até dia 26 de maio. Em 26 de maio eles vão dar uma resposta para as categorias. Só que o que aconteceu nisso? O presidente, até um pouco antes dessa fala, o presidente veio com um papo que eu quero trazer para vocês, que até no primeiro momento, eu vou ser bem sincero, eu achei assim, cara, ele só tá querendo jogar a PRF contra a PF nessa mobilização, né? Porque duas categorias muito fortes que se uniram contra o governo, né? Contra essa quebra de promessa do governo. Talvez ele só queira jogar. E daí ele tinha feito esse vídeo aqui, que eu nem coloquei aqui no canal quando ele saiu, porque eu falei, não, deve ser só uma categoria sendo jogada contra a outra. Então, deixa eu colocar aqui no minuto para vocês verem aqui, ó. Outra possibilidade agora que vai desagradar a Polícia Federal. Mantém 5% para todo mundo e faz a isonomia dos policiais rodoviários federais com os agentes da Polícia Federal, que há um certo distanciamento ali. Isso, da minha parte, eu faço agora. Como vai ser? Veja, ele foi muito claro que tem uma possibilidade, é engraçado que ele veio um papo assim como se viesse do nada. Assim, não, veio a possibilidade de equiparar, como se a ideia não fosse dele ou da equipe de economia dele, mas tudo bem. Ele falou, não, veio essa possibilidade, mas tá tendo reação. E caramba, até esse momento, ninguém tinha falado nada sobre essa possibilidade. Ninguém tinha falado nada. Quem recebeu esse vídeo sabe que eu tô falando a verdade. Ninguém tinha falado nada sobre a possibilidade de equiparação dos agentes da PF com os agentes da PRF, né? O agente da PF ganha uma quantia acima aí essas duas categorias. Um benefício que ia só trazer ganho para a PRF, né? E a questão da reestruturação era de todo mundo, né? E daí você fica, será que isso não foi para testar a reação da categoria, né? Será que o governo não está querendo só para ver como que isso vai ocorrer, né? O que eles chamam de medir a febre. Aí, o que será que o governo tá querendo fazer, né? E ontem o governo voltou a repetir essa mesma ideia de beneficiar só
à PRF num discurso que ele fez, eu não vou conseguir lembrar certinho o lugar, lá no Sergipe, lá em Propriá, no Sergipe, uma cidade do Sergipe. O governo voltou com o mesmo discurso. Vamos ver aqui o discurso do governo nessa situação. Deixa eu me movimentar aqui. Então, olha o discurso do governo nessa situação aqui, ó. Lamentamos o poder aquisitivo dos servidores públicos, mas tenho certeza que brevemente isso será recuperado. Em especial, a nossa Polícia Rodoviária Federal, que está nos acompanhando neste momento. Veja, do nada, né, o presidente veio e num evento público, né, parece que ele estava lendo, assim, tipo, cara, tinha um discurso assim bem coeso, assim, de vários pontos do governo dele. Ele falou, nós vamos recuperar o poder aquisitivo dos servidores, em especial da PRF. Ele não fala nem do DEPEN, nem da PF, nem da Polícia Federal. Daí, novamente, eu achei que pode ser alguma coisa, pode ter sido um erro ali, né? Às vezes, quem sabe até tenha falado alguma coisa de improviso, tenha esquecido de falar da PF e do DEPEN. Mas, o que você vai olhar aqui? A Folha de São Paulo, e antes que se me jogue em pedra, né? Toda vez que eu trago a Folha de São Paulo, o UOL, o pessoal, não fale da UOL. Todas as vezes que eu trouxe aqui, a primeira vez que eu trouxe aqui falando que ia ter a quebra da reestruturação foi matéria do UOL e a gente jogou pedra, falou que não era verdade e no fim deu. Então vamos dar uma credibilidade aqui, pelo menos para essa notícia, porque vai ao encontro do que o presidente, ele mesmo vem próprio falando, né? Então, olha o que fala aqui, ó. Presidente deseja beneficiar, sobretudo PRF, tratamento diferenciados e gerar corte no orçamento. E daí ele vem aqui falando da matéria, e aqui, segundo membros do governo, né, ouvidos pela Folha, o tema foi discutido entre o presidente e o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Paes, em reunião nesta segunda. O órgão cuida dos assuntos relacionados à política de gestão do órgão. Daí, segundo ele fala aqui, existiria uma conversa, né? De acordo com esses interlocutores, o presidente deseja beneficiar principalmente os agentes da PRF, que têm salários menores que os agentes da PF. Então, tudo batendo, né? Então, veja, o discurso lá atrás, o discurso ontem, né? Aquele discurso foi feito ontem, a reportagem da Folha. Então, a intenção de contemplar carreiras de segurança com reajuste diferenciado contraria os conselhos dos ministros e tal, e daí ele vai falando. E no final ele fala que a ideia seria um reajuste superior para a PRF, certamente a equiparação que foi falada lá atrás. Então, é isso. Esses são os capítulos dessa grande novela que está acontecendo. E assim, uma das coisas que talvez você não tenha percebido, mas que para mim parece que fica muito claro, é que não se fala mais de reestruturação. Tudo foi trocado pelo aumento, e agora o aumento só da PRF. Isso é muito triste, porque, claro, eu sei que os servidores, até os próprios sindicatos vão bater muito nessa tecla. Querem o aumento, tá todo mundo precisando pagar boleto, a inflação tá alta, mas a reestruturação ia levar as categorias para outro patamar, especialmente o DEPEN, né? Que o DEPEN, é importante que você veja a live, eu vou deixar até a live aqui no final do vídeo, assim, o DEPEN não tem nenhuma estruturação, né? Então não dá para falar em reestruturação. Então para o DEPEN seria muito especial, para a PRF seria muito especial, você poderia aumentar o número de cargos, você poderia criar novas categorias dentro, você poderia modernizar, ia levar as polícias da União a outro patamar. E pelo jeito vai ser tudo trocado só pelo aumento, porque até nessa altura do campeonato, e parece que há tempo hábil para você fazer essa reestruturação, não teria tempo para discussão. Então, veja, o governo parou de falar em reestruturação. Em nenhum momento fala-se em reestruturação, é apenas um aumento. Parece que, infelizmente, seria o fim da reestruturação e trocado por um aumento só para a PRF. O que eu acho
um absurdo, que eu acho desleal. Desleal. Era uma luta de 3 categorias por uma nova polícia na União, por uma valorização. Era necessário, sobretudo ao DPEM, e agora o governo, numa manobra, quer trazer só para a PRF e, claro, quer tentar o mínimo de indisposição possível. Então vai dar para uma categoria para, pelo menos, ficar indisposta só com 2 categorias. Eu acho que essa é a ideia, eu discordo totalmente, mas é só a minha opinião. Coloque a sua aqui embaixo e deixa a tua curtida também, que ajuda bastante o nosso canal. O que você acha de tudo isso? O que você acha de toda essa discussão? É isso daí, pessoal. Bora estudar. Valeu!